Olá a todos, falo-vos a partir do arquivo da Casa da Arquitetura. Estou no meio de maquetes de vários acervos, entre eles Paulo Mendes Rocha e Eduardo Souto Moura, e venho falar sobre os desafios do tratamento arquivístico dos elementos da arquitetura. Eu acho que quando falamos de acervos de arquitetura, que é algo relativamente recente, nesta preocupação de cuidar e manter um conjunto de materiais que os arquitetos produzem e que se torna muitíssimo importante, em primeiro lugar, porque, segundo dizem as ordens profissionais, apenas 70 a 75% do material produzido pelos arquitetos não é construído. Então quer dizer que, se não se cuidar deste conteúdo patrimonial, que são os projetos, com os esquiços, os croquis, as maquetes, os desenhos técnicos, toda essa informação sobre 75% da vida do arquiteto desaparece. E, de alguma forma, é também um local onde os arquitetos, muitas vezes o próprio gabinete de arquitetura, que está a trabalhar sobre um outro projeto, pode vir buscar informação e investigação que o próprio ateliê fez, quer ao nível dos materiais construtivos, das tipologias, para poder produzir e desenvolver novos projetos. Eu lembro quando estávamos a arquivar, por exemplo, o arquivo do Eduardo Souto Moura, o Nuno Graça Moura, curador da exposição, perguntou ao Eduardo se lembrava o que era aquele desenho. E o Eduardo referiu: acho que esse desenho é daquele projeto em específico. E o Nuno disse: não, este desenho foi de um projeto, de um concurso que perdemos lá atrás e que depois nós fomos buscar, desenvolvemos a tipologia e fizemos um outro concurso com esta solução de casas-pátio. E é este interesse que nós temos de perpetuar este conhecimento sobre o trabalho e a investigação que os arquitetos fazem, que torna o acervo da arquitetura útil, em primeiro lugar, para o próprio gabinete, quando tem esse acervo disponível para eles próprios, mas também para todos os que estudam e investigam, quer ao nível do curso de arquitetura ou de outros cursos, quer a nível depois já de doutoramentos, que queiram estudar os acervos de arquitetura, é preciso, em primeiro lugar, conseguir saber onde estão, segundo, tê-los conservados, fisicamente mantidos, bem mantidos em condições climáticas boas, com boas condições de umidade, de temperatura, protegidos contra incêndios e um terceiro, que possam ser recuperados. Muitos destes materiais muitos dos desenhos, 60 anos, 50 anos, 40 anos enrolados, portanto, quando se abre, eles voltam-se a fechar. Muitas maquetes foram sofrendo alguns danos, desenhos pequenos de croquis, alguns rasgões, e, portanto, é preciso fazer um trabalho de consolidação e tratamento preventivo a esses elementos de arquivo. E esse é outro desafio que têm os arquivos de arquitetura. Um quarto desafio é entendermos que em qualquer parte do mundo, todo este trabalho de inventariação, tratamento arquivístico e manutenção dos acervos de arquitetura, que são de mais importantes, custa muitíssimo dinheiro. Então, qual é o sentido público desse investimento? Só é possível se acontecerem três coisas. Em primeiro lugar, o acervo estar disponível, ou seja, acessível, quer fisicamente, quer digitalmente. Hoje, numa sociedade de informação, não é tolerável que acervos, sejam eles de que tipo for, estejam conservados
mesmo conservados, que estejam fechados, não acessível à população, principalmente aos investigadores, aos estudiosos que querem conhecer melhor aquele trabalho. Estamos a falar dos acervos de arquitetura, mas naturalmente também outros tipos de acervos, de fotografia, de arte, de música. Então, o grande desafio da Casa da Arquitetura foi dar acessibilidade a partir de qualquer parte do mundo a esses acervos que guarda e acolhe aqui neste espaço, que permite ter diversos tipos de materiais, as maquetes, os desenhos, as fotografias, os materiais estáveis, os instáveis, a parte textual, tudo isto é arquivado na Casa da Arquitetura. E o edifício digital foi a forma que a Casa da Arquitetura encontrou para conseguir colocar todos os elementos que tem arquivado disponíveis online. Para quê? Para que gratuitamente, a partir de qualquer parte do mundo, possam aceder ao que está aqui guardado. Há, portanto, um grande desafio que é a democratização no acesso ao acervo de arquitetura. Um outro desafio é como se utiliza essa informação, como circula, como é disponibilizado pela instituição a todos que querem estudar, publicar e investigar esse material. Normalmente, há um princípio que é utilizado na sociedade relativamente a um conjunto de questões, que é o utilizador pagador. Ele é suportado por quem o utiliza. Mas nós sabemos todos, que o excessivo peso de conservação, tratamento arquivístico, digitalização e suporte das redes físicas e informáticas para disponibilizar este material é muitíssimo caro. E se revertermos este peso para um investigador que vem necessitar de 2, 3, 4 imagens para o seu doutoramento, para a sua investigação, torna impossível, praticamente impossível, o acesso a essa informação. Ou seja, ela está disponível, mas depois não pode utilizar porque não tem dinheiro para pagar o custo que a despesa que este material tem para ser conservado e disponibilizado. Portanto, há aqui um grande desafio que é alterar esta concepção do utilizador-pagador. Naturalmente, que não estamos a pensar que alguém chega com uma pendrive a um arquivo de arquitetura e diz: eu quero uma cópia do acervo do Paulo Mendes da Rocha, ou do Lúcio Costa, ou do Eduardo Souto Moura, ou do Cisa, ou de qualquer outro arquiteto. Mas tem que haver, por parte da instituição que guarda estes acervos, um entendimento que, se não houver um fácil acesso, porque gente que muitas vezes tem muitas dificuldades em conseguir produzir essa informação, por isso existem muitos apoios a que os estudantes estudem, os doutoramentos sejam feitos pelos doutorandos, porque muitas vezes são penosos esse trabalho e os estudantes não têm dinheiro para pagar muito pela essa informação. E, portanto, tem que haver neste desafio dos acervos de arquitetura, uma outra perspectiva sobre isto. O financiamento a este trabalho, que é um financiamento, digamos, difícil de arranjar, porque normalmente este material está fechado, está conservado, é uma coisa escondida em ambiente especial. Os arquivistas tendem a não deixar muita gente aceder ao material pela manutenção que é necessária fazer esse material e pela conservação e proteção que devemos ter com esse material, mas, de alguma forma, ele tem que estar disponível e ter uma política de disponibilização. Então, o financiamento a este material que está, entre aspas, escondido, tem que ser feito através de patrocínios, através de mecenas públicos e privados, porque a conservação deste material é necessária para a sociedade.
E quando falamos da sociedade, não falamos da sociedade só de um país, mas a sociedade geral. Ou seja, o acervo do Paulo Mendes da Rocha é importante para os brasileiros, mas também é importante para os americanos, para os europeus, para os africanos, para os asiáticos. E do Paulo Mendes da Rocha falamos, mas também falamos de Eduardo Souto Moura ou do Cisa, que é tão querido, por exemplo, no Brasil e que é tão querido na Ásia, por exemplo, onde tem feito agora recentes trabalhos. Então, esta universalização do acesso, para além da sua disponibilidade, não só física, que abrimos as portas a quem nos visita, mas é importante colocar em plataformas que seja possível estar disponível a custo zero em qualquer parte do mundo. E esta universalização do acervo de arquitetura e do seu acesso gratuito é um dos grandes desafios de cada instituição que guarda e acolhe acervos de arquitetura. Um outro desafio é podermos contribuir e saber como fazer para incentivar de forma eficaz o estudo e produção de novo conhecimento de todo este material. Ou seja, sabemos que cuidamos e mantemos, sabemos que o disponibilizamos a todo o mundo, mas existe naturalmente uma necessidade que a Casa da Arquitetura viu de ajudar a promover o conhecimento e a produzir novo conhecimento sobre este material. Ou seja, se este material é útil aos arquitetos que produzem arquitetura, também é útil a quem estuda a maneira dos arquitetos trabalharem, que estuda o processo construtivo dessa arquitetura e entender como esse processo é elaborado no seu contexto geográfico, cultural e económico. Então, como nós conseguimos produzir novo conhecimento? A Casa da Arquitetura tem com o Estado português um acordo com o apoio financiado pelo Estado português para que haja cerca de 200 anos de investigação paga através de uma Fundação de Ciência e Tecnologia existente em Portugal. Ou seja, o Estado português, através da Fundação da Ciência e Tecnologia, financia o que nós, Casa da Arquitetura, vamos lançar, que é um programa de apoio a doutoramentos, independentemente da nacionalidade do investigador, desde que de alguma forma tenha ligação às universidades portuguesas. E promove e paga durante 4 anos o trabalho desse investigador até através de bolsas financiadas de apoio à investigação. São, neste momento, 10 investigadores por ano, 10 bolsas, e cada bolsa tem 4 anos de financiamento garantido. Outra política de apoio que a Casa da Arquitetura tem é, por exemplo, a residência as residências artísticas, que permite acolher a muito baixo preço um conjunto de investigadores, de curadores, de jornalistas, de outros arquitetos que vêm de outras geografias a Matosinhos e que querem estudar este acervo fisicamente, ou seja, deslocam-se dos Estados Unidos, do Brasil, às vezes de Portugal, de outros pontos do país, e que ficam alojados, ficam lá a dormir com apoio da Casa da Arquitetura, numa casa de grande valor arquitetónico, no caso, que era a casa de família do arquiteto Álvaro Cisa, aqui em Matosinhos. E depois existe ainda um apoio à divulgação do resultado desse novo conhecimento. Ou seja, primeiro conservamos, mantemos, disponibilizamos universalmente num princípio geral de democratização, permitimos o acesso à utilização e, terceiro, investimos na divulgação, na produção e divulgação desse conteúdo, nomeadamente com o resultado final desses doutoramentos ou de outros investigadores que já produziram conhecimento,
poderem terem financiamento para editar os seus estudos, editarem os seus trabalhos e tornarem-nos conhecidos em todas as livrarias com os seus livros que refletem o conhecimento que fizeram, o estudo que produziram sobre os acervos de arquitetura, neste caso que a Casa da Arquitetura tem aqui presente. E um terceiro grande desafio que é, a meu ver, o maior de todos os desafios do acervo de arquitetura, que é ajudar a que a sociedade em geral, a população em geral, que são os consumidores da cidade, são os consumidores da boa ou má arquitetura, da boa ou da má cidade, ganhem uma consciência coletiva da importância que a arquitetura tem para as suas vidas. Principalmente falamos na construção do seu espaço de trabalho, no seu espaço de vivência, no seu espaço público, não é? Estamos a falar que se nós conseguirmos construir uma ideia coletiva e valorizemos na nossa sociedade a arquitetura, vamos conseguir, de alguma forma, dar um sentido prático a todo o trabalho que fizemos. Isso faz com publicações, com exposições, com seminários, com conferências, com debates. E esse trabalho é feito a partir dos arquivos que estão arquivados neste espaço da Casa da Arquitetura e, portanto, apoiamos, não só fazemos exposições que têm também as suas edições, os seus catálogos, mas também apoiamos financeiramente e disponibilizamos um material a muito baixo preço a quem quer expor e quem quer editar baseado na documentação que temos aqui na Casa da Arquitetura. Ou seja, a Casa da Arquitetura faz exposições temáticas, coletivas ou individuais, produz novo conhecimento produzindo livros, chamando curadores, arquitetos, investigadores, críticos a pensarem e escreverem nesses livros, mas também empresta o material, cede o material para que outras instituições e outras editoras possam produzir as suas exposições e os seus livros. Esta é uma aposta muito grande na Casa da Arquitetura, é um desafio muito grande, porque necessariamente necessita de uma equipa vasta para poder manter estas cedências, verificar o material que vai, fazer os acervos, acompanhar a ida do material, verificar se os sítios onde vão estar expostos têm condições ambientais e não deixam degradar o material, e depois promove-se também a discussão pública sobre essa arquitetura. E essa discussão pública começa normalmente a partir das exposições que fazemos, com conferências e debates, onde explicamos a arquitetura de forma simples, descodificada, para que o não arquiteto consiga entender aquilo que falamos. Por fim, o grande desafio dos acervos de arquitetura hoje prende-se muito de como nós conseguimos conservar este material e fazer com que este material perdure no tempo, chegando a novas gerações num futuro mais longínquo quanto possível. Naturalmente, o que é material físico tem que estar bem conservado, tem que estar acessível, como eu disse, permitindo que possa ser estudado e dar um sentido público a este acervo, a estes acervos, aos diversos acervos guardados em cada instituição, mas é pensar como é que, num futuro, se pode trabalhar estes acervos. Sendo que a grande maioria dos acervos de arquitetura, a partir de 2000, do ano 2000, é feita em computador. Ou seja, ainda há muito
muitos arquitetos a produzir os croquis nos seus livros, a terem memórias, a escrever apontamentos. Mas a grande maioria deles faz só o trabalho de arquitetura, que depois o trabalho de computador, que depois muitas vezes é impresso, que é arriscado de novo, que é de novo introduzido no computador, e o resultado final é um fecheiro informático. E um fecheiro informático esse que muitas vezes já é impresso a 3 dimensões. Portanto, não existe uma ideia do que é original e do que é uma cópia. É uma maquete, não sabemos se essa maquete é original ou é uma cópia, porque já não é feita diretamente pelas mãos do arquiteto, mas através de mecanismos de impressão dos fecheiros que são informáticos. E como é que se mantém no futuro esses fecheiros informáticos? Com a velocidade de mudança que existe na sociedade digital, como é que nós garantimos que os fecheiros de AutoCAD, de Archicad, de imagem, são lidos daqui a 30 anos? E quanto custa a uma instituição de arquitetura conseguir, muitas vezes, manter o acesso a essa informação sem que ela se perca? Abrir os fecheiros novamente, fazer gravações em novas plataformas, copiá-los para outras geografias, não vai acontecer um desastre físico. Então, quase como um banco que duplica a informação na cloud ou num outro espaço físico, num servidor que está num outro país. Portanto, o desafio também agora dos acervos de arquitetura é como perpetuar este conhecimento e manter fisicamente o que tem e permitir, de uma maneira que o físico passe ao digital e que o digital, que fique enriquecido com o que é produzido atualmente, possa durar o mais tempo possível. A grande vantagem da Casa da Arquitetura, quando tratamos de acervo, não é apenas ter um espaço qualificado de armazenagem de documentos, climatizado, de forma diferente de espaço para espaço, conforme o material que aí se encontra arquivado. Nem mesmo ter uma equipa especializada que acompanha e trata o arquivo de arquitetura. A grande vantagem da Casa da Arquitetura é que, sendo um acervo o arquivo de arquitetura, é também, de alguma maneira, um museu de arquitetura que fala posterior. E é isso que nós ouvimos, provavelmente, alguns barulhos, porque estamos neste momento a montar, aqui em cima, no nosso espaço, a nossa galeria da Casa da Arquitetura, com cerca de 1000 metros quadrados, uma exposição que, neste caso, é sobre um autor brasileiro, o nosso conhecido Paulo Mendes da Rocha, que, dentro em breve, abrirá as portas ao público e que eu convido todos a virem visitar. Muito obrigado, espero ter dado um contributo útil para os grandes desafios dos arquivos de arquitetura. Muito obrigado.